Bom dia, meus alunos do terceiro ano A e do terceiro ano B. Professor Rodrigo Lopes aqui de Física. Vamos dar início aqui à nossa primeira aula sobre introdução eletrostática. Essa primeira aula, basicamente, é o que a gente já viu durante nossas aulas presenciais. Então, vai ser bem tranquilo. Pois vamos lá. Então, como eu já acabei de mencionar, né? Nossa primeira aula aqui é sobre introdução eletrostática. Primeiro conceito que a gente vai estar vendo é o conceito de carga elétrica. Então, primeiro, gente, nós sabemos que o átomo é formado por muitas partículas. Quais serão elas? Os prótons e os nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles vão estar onde, ó? Certo. Os prótons e os nêutrons, eles vão estar no núcleo do átomo. Enquanto que os elétrons vão estar localizados em torno do núcleo, né, na região em torno do núcleo. Essa região recebe o nome de eletrosfera. Então, basicamente, ó, aqui eu tenho um esquemazinho do modelo atômico, né? Aqui no núcleo estão quem? O próton e o nêutron. E ao redor desse núcleo, na eletrosfera, encontram-se os elétrons. Os elétrons vão ser a principal base de nosso estudo. Porque a gente vai ver que é possível um átomo ou um corpo estar perdendo ou ganhando elétrons. Então vamos lá, ó. Por convenção, ficou instituído o quê? Que o próton possui carga positiva, né, ó, cargazinha mais, e o elétron possui carga negativa, menos. Mas os valores absolutos são iguais. Então o que é que nós temos? Próton positivo, elétron negativo. A carga elementar, gente. A carga elementar, ela é a carga do próton, a carga do elétron. Porque o que é que nós sabemos, gente? Que um é positivo e a outra é negativo. Mas se eu eliminar esse sinal, ou esses sinais, o valor absoluto, né, sem o sinal, são iguais. Que é o que nós chamamos de carga elementar, representada pela letrazinha E. Através de experimentos, determinou-se o quê? Que o valor do E, da carga elementar, em módulo, né, ó, é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb, né? Esse Czinho aqui eu até coloquei, ó, significa Coulomb. Significa dizer o quê? Quando se trata do próton, né, eu poderia dizer que era mais 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E o elétron, menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Mas quando nós estivermos trabalhando, gente, trabalhando nossas questões, esse valor sempre vai estar em módulo. Não vai haver sinal. Ele vai ser fixo. 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. O que é que nós precisamos saber sobre esses elétrons, né? Sobre o átomo. Uns detalhezinhos. Primeira característica aqui, ó. Quando um corpo ele possui a mesma quantidade de prótons e elétrons, ou seja, quando a quantidade de prótons e elétrons forem iguais, esse corpo ele vai estar eletricamente neutro. Então vamos ter cuidado só para não confundir neutro, quando eu digo que um corpo está eletricamente neutro, com a partícula nêutron, viu? É diferente. Então, quando um corpo está neutro, significa dizer que ele possui a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Eu tenho duas possibilidades, ó, né? Além dessa de neutro, que ele está neutro. Quando o corpo possui mais prótons do que elétrons, lembrando, gente, o próton, qual é o sinal dele?
positivo. Se ele possui mais prótons, ele está eletrizado positivamente. Ele é um íon positivo. A gente chama ele de cátion. Muito bem. Então, quando um corpo possui mais prótons do que elétrons, ele está eletrizado positivamente. Como é que eu sei disso? O próton é positivo, se tem mais prótons, é eletrizado positivamente. Na física, a gente chama esse íon positivo de cátion. Logicamente, o inverso, né? Quando um corpo possui mais elétrons, o elétron, qual é o sinal dele? Negativo. Quando um corpo possui mais elétrons do que prótons, ele está eletrizado negativamente. O íon negativo é chamado de ânion. Então, nós temos essas três possibilidades para os corpos. Mesma quantidade de prótons e elétrons, neutro. Mais prótons do que elétrons, eletrizado positivamente, cátion. Mais elétrons do que prótons, eletrizado negativamente, ânion. Então, podemos entender o quê? Se retirarmos elétrons de um corpo neutro, este fica com mais cargas positivas do que negativa. Então, ele fica eletrizado positivamente. Quando a gente retira elétrons, eletrizado, o corpo fica eletrizado positivamente. Então, eu tenho aqui, ó, um corpo neutro. O que aconteceu com ele? Ele perdeu elétrons. Peraí. O corpo nêutron aqui, ele perdeu elétrons. Ele ficou como? Eletrizado positivamente. Aqui está representado aqui apenas as cargas positivas. Não significa dizer que ele só tem positivo, né, gente? Ele tem negativo. Essas cargas positivas só está representando que ele tem mais cargas positivas, porque ele perdeu elétrons. Lembrando, gente, um corpo, ele pode perder ou pode ganhar elétrons. Nunca ele vai perder ou ganhar prótons, viu? Aqui para nosso estudo. Claro que alguns estudos posteriores, né, na física moderna, a gente vai conseguir quebrar esse próton, mas por enquanto é entender o seguinte: só sai de um corpo ou de um átomo para outro os elétrons. Então vamos lá. E o com inverso? Se nós adicionarmos, né, ó, se nós adicionarmos elétrons a um corpo, ele vai ficar com mais cargas do que negativo. Logo eletrizado negativamente. Então aqui eu tenho um corpo neutro, ele ganhou elétron, ele ficou eletrizado negativamente, ou seja, ficou com mais cargas negativas do que positivas. Compreenderam? Outro conceito que nós precisamos estar entendendo, né, é os conceitos de condutores, de materiais condutores e materiais isolantes. O que é que eu tenho aqui? Nos corpos condutores, né? Nos corpos condutores, peraí, as cargas elétricas, lembrando, quando eu falo de cargas elétricas, quem é que vai se movimentar, gente? O elétron. Elas se movimentam com relativa facilidade. Quais são eles? O ferro, o alumínio, o cobre, a prata, entre outros. Então, corpos condutores. As cargas elétricas se movimentam com facilidade. Nos corpos isolantes, a movimentação de cargas elétricas, ó, eu tenho duas possibilidades aqui. Ela não ocorre ou ocorre com dificuldade. Então, muitas vezes, isso aqui pega a questão. Porque o que é que o aluno pensa? Opa, condutores, há cargas elétricas se movimentam, isolantes não se movimentam. Não é isso, cuidado. Nos condutores se movimentam com facilidade, nos isolantes ou não se movimentam ou se movimentam com dificuldade. Exemplo de isolante, vidro, plástico, madeira, entre outros. Isso aqui, gente, como nós estamos introduzindo o conteúdo, é uma abordagem simplificada, porque essa classificação vai depender de outros fatores.
Mas, por enquanto, outros fatores como temperatura, pressão atmosférica, mas, por enquanto, para nós, o que é que vai ficar? Condutores se movimentam facilmente, isolantes se movimentam com dificuldade ou não se movimentam. Outro princípio, gente, que é bem simples de nós entendermos, é o princípio da atração e repulsão. É o que nós já conhecemos, né? Ó. Mesmo sinal. Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem. Aquela famosinha frase, né? Os opostos se atraem. Para exemplificar, ó, quando eu tenho dois corpos eletrizados de forma positiva, né? Ó, eles vão se repelir. Então, esse aqui, ó, vai estar sofrendo um movimento para esse lado e esse outro o inverso. Se repeliram. Dois corpos que estão ambos eletrizados negativamente, mesma coisa, se repelem. Agora, se eu tenho um corpo eletrizado positivo e outro negativo, ele se atrai. Então, o princípio da atração e repulsão, mesmo sinal se repelem, sinais opostos se atraem. Outro princípio, que é a conservação das cargas elétricas. O que é que ele diz? Em um sistema isolado, a carga elétrica total ela é constante. Carga elétrica constante, gente, espera aí. Deixa eu tentar aqui escrever, né? Quando eu digo que algo é constante, significa dizer que não muda. Ou seja, o total das cargas ela vai permanecer inalterado. O total que tinha no início vai permanecer no final. As cargas elétricas não podem, ó, exatamente isso, elas não vão ser criadas nem destruídas. Em qualquer reação, fenômeno ou reação, o número total de prótons e de elétrons se mantém o quê? Constante, ou seja, não vai mudar. Então, o princípio das cargas elétricas ele trata exatamente disso, que sempre a quantidade se mantém constante. Por exemplo aqui, vamos colocar um exemplozinho bem fácil aqui, ó. Vamos colocar esse corpo aqui, ele tem 3 elétrons e um próton. E esse corpo aqui, ele tem 3 prótons e um elétron. Em uma reação, gente, os elétrons desse corpo que está sobrando podem passar para o segundo. Vamos supor aqui que esse corpo aqui ele perdeu 2 elétrons. Então ele ficou apenas com um elétron e com um próton. Esse outro corpo aqui ele já tinha 3 prótons, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. E um elétron, não tinha? Se esse aqui perdeu 2, esse tem que receber 2. Desculpem. Se esse perdeu 2, esse tem que receber 2. Então, se eu contar, ó, no início eu tinha quantos prótons? 1, 2, 3, 4. Eu tinha 4 prótons nos dois, né? Tinha quantos elétrons? 1, 2, 3, 4. Também tinha 4 elétrons. Aqui no final, aqui, ó, eu tenho quantos prótons? 1, 2, 3, 4. Tenho quantos elétrons? Também tenho 4. Então, essa quantidade, pelo princípio da conservação de cargas elétricas, ela não muda. A mesma quantidade que era no início da reação é no final. Deu para entender? Nós podemos ainda, ó, mudei aqui a caneta, agora estou marcando de vermelho. Peraí. Vamos apagar aqui e deixar a canetinha só para na hora de cálculo. Podemos ainda calcular a quantidade de carga elétrica nos corpos eletrizados, né? Que um corpo neutro, ele não vai ter possibilidade de ter quantidade, né? Nos corpos eletrizados. Como é que eu faço isso? Através de uma fórmula. Que fórmula é essa? Módulo da carga é igual a quem? A N vezes o E. Então, o que é que nós temos? Ó? Esse Qzinho aqui da nossa fórmula vai ser a quantidade de carga do corpo eletrizado.
que é o que nós vamos estar calculando. Só que nós podemos calcular o Q ou o N. O N é a quantidade de elétrons a mais ou a menos. Então, quando um corpo está eletrizado, ele vai ter elétrons a mais se ele estiver eletrizado negativamente e elétrons a menos se ele estiver eletrizado positivamente. Então, se a questão disser um corpo possui 10 elétrons a mais, então vai ser o valor do N. Então, a questão disser que um corpo possui 20 elétrons a menos, o 20 vai ser o valor do N. E o E, nós já vimos, né, que é a nossa carga elementar. Essa carga elementar, gente, ela sempre vai valer quanto? 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Qual a unidade? Coulomb. Então, sempre nós vamos estar utilizando esse valor. Uma coisa que eu trouxe importante para vocês, eu peço que notem, viu? No momento que vocês estiverem aqui, ó, vou até colocar aqui. Vocês notem, tirem foto, tirem print dessa tela, porque as questões, elas sempre trabalham muitas vezes com submúltiplo. Nesse caso aqui, eu coloquei submúltiplos do Coulomb, mas nós vamos ver, quando nós estivermos vendo o Ampere, esses submúltiplos eles vão servir também. Qual é o principal que as questões traz? O microcoulomb, que ele é representado por esse símbolozinho aqui. Um micro, ele equivale a quanto? A 10 elevado a menos 6. Então, vamos supor que uma questão trouxe e disse que um valor era 5 microcoulomb. Quando nós formos colocar na questão, eu não posso usar só o 5. Ele tem que estar em coulomb. Como é que eu vou fazer? É 5 vezes 10. O microcoulomb vale quanto? 10 elevado a menos 6. Então, na questão, no meu cálculo, eu vou usar o quê? 5 vezes 10 elevado a menos 6. Se vier 4 microcoulomb, como é que fica? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Se vier 15 microcoulomb, como é que fica? 15 vezes 10 elevado a menos 6. Não podemos nos esquecer disso. O milli, o nano e o picocoulomb raramente aparecem, mas aí vocês deixando isso aqui, se caso apareça, vocês já podem estar dando uma olhada para lembrar, né? Mas o mais comum é o micro. Então vamos lá, gente. Esse exercício aqui é o do nosso livro, lá da página 29, viu? Nós já fizemos ele em sala, vamos refazer aqui rapidinho. Então vamos para a questão. Para que um corpo fique eletrizado, ó, com -2 de carga, quantos elétrons esse corpo deve receber? Então o que é que nós sabemos? Ó? Vou voltar bem aqui na nossa fórmula. Quem é que representa a quantidade de carga? É o quê? Quantidade de elétrons é o N. E a carga elementar é o E. Então vamos aqui, ó. A questão diz que ela quer que o corpo fique eletrizado com -2 de carga. Então esse -2, gente, vai ser o valor de quem? Opa, peraí. Esse -2 vai ser o valor do quê? Então vamos utilizar bem que outro, só para lembrar. É -2 de carga, né? E ela está perguntando quantos elétrons. Então vamos aqui, ó. Vamos aqui. O valor de Q, o valor de Q vai ser quem? -2 Coulomb. O N, que é a quantidade de elétrons, é o que nós vamos procurar, porque o N é exatamente quem vai, a quantidade de elétrons que esse corpo vai estar recebendo. Que o que é que nós sabemos, gente? Esse corpo ele está eletrizado como negativo. Se ele está eletrizado negativo, significa que ele vai receber elétrons. O valor da carga elementar
Ver se eu consigo colocar aqui. É 1,6 vezes 10 elevado a quem? A menos 19. Eu não vou conseguir colocar aqui, né? Ó. É, eu sei. Ele vai ser... Peraí, vamos fazer novamente aqui, ó. Lembrando, o valor do Q vai ser quem? Menos 2 coulomb. O valor do N, nós não sabemos. O valor do E, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Vou colocar aqui um menos 19 aqui para nós. Menos 19. Vamos ver se eu consigo. Estou usando isso aqui pela primeira vez. Então vamos lá. Pronto, dá para entender. Então eu tenho aqui os dados da minha questão. O que é que nós sabemos aqui? Ó? Qual é a nossa fórmula? O módulo da carga vai ser igual a N vezes o E. Quem é a nossa carga? Quem é a carga? Eu olho lá na questão, né? Ó, menos 2 coulomb. Então, vou aqui. Então, eu vou colocar aqui. O módulo de menos 2 vai ser igual a quem? O N é o que eu estou procurando, vezes 1,6. Aí não está ficando bom. Vamos devagar, tá certo. Vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, o que é que nós sabemos, gente? O módulo de um número é só eu escrever esse número sem o quê? Sem o sinal. Então, algum de vocês que já tiver essa habilidade, já pode até entender o seguinte. O módulo de menos 2 vai ser o próprio o quê? O próprio 2. Então, já posso escrever diretamente assim. Mas só para lembrar, ó, a carga lá é menos 2. Por que foi que ficou mais 2? Porque eu coloquei já em módulo. Dando continuidade. Sempre é interessante para nós que a incógnita esteja no primeiro. Nós estamos procurando o valor de n, não é isso? Então, vou só reescrever essa equação. Ó. N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Vai ser igual a quem? A 2. Então, só reescrevi a equação, deixando n, tudo que era segundo, é primeiro, e tudo que é primeiro virou segundo. Então, n vai ser igual 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ele está multiplicando. Se ele está multiplicando, como é que ele passa? Dividindo. Vezes 10 elevado a menos 19. O valor de n vai ser igual 2 dividido por 1,6. Vocês podem estar fazendo aí, vou fazer mais rapidinho aqui. 2 dividido por 1,6 vai dar quanto? Muito bem. 2 dividido por 1,6 vai dar 1, não ficou legal não. Vocês fizerem aí, vocês vão encontrar o valor de 1,25 vezes. Aí onde vem um segredo. Esse 10 elevado a menos 19, ele está na parte de baixo, não tá? Eu vou jogar ele para cima, para poder ele ficar junto com o 0,25. Quando eu faço isso, é só vocês lembrarem. Ele estava negativo, o 19 fica
positivo. Então, significa dizer o quê, gente? Que para que um corpo neutro fique eletrizado com menos 2 coulomb de carga, ele precisa receber 1,25 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Então, observem que é bastante elétrons, né? Eu teria, no caso, que levar essa vírgula para frente 19 vezes e dar um número bem grande. Então, para esse corpo ficar eletrizado com carga de menos 2 coulomb, eu preciso que ele receba 1,25 vezes 10 elevado a 19 elétrons. Muito bem. Então, deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer para me levar para o slide. Então, vamos lá. Ó. Então, foi que a gente viu que para esse corpo ficar eletrizado com 1,2 de carga, nós precisamos o quê? Que ele receba 1,25, né? Lá no cálculo, vezes 10 elevado a 19 elétrons. Então, vai ser complicado eu estar escrevendo, mas eu aprendo, viu? Deu para entender, gente? É simples. Vamos dar continuidade aqui, ó. A segunda questão, ela só pede para nós classificarmos em verdadeiro ou falso. A um aqui, o que é que ele diz? Um corpo A possui 8 elétrons em excesso. Então, a carga dele é menos 8, é. Só um lembrete, gente. Esse menos só quer dizer o quê? Que ele possui 8 elétrons em excesso, ou seja, 8 elétrons a mais do que prótons. Não é que ele não possui prótons, é que ele possui 8 elétrons a mais. Um corpo B tem a falta de 12 elétrons. Então, a carga dele é quem? Mais 12. Ou seja, ele tem 12 prótons a mais. Esses dois corpos estão isolados. A carga elétrica total do sistema vale. Aí foi colocado aqui, ó. Menos 8 e mais 12 vai ser igual a menos 4. Então, é para nós identificarmos se isso aqui é verdadeiro ou falso. Vamos resolver e verificar se realmente é menos 4. Eu tenho aqui menos 8 mais 12. Menos 8 mais por mais, eu tenho mais. Menos 8 mais 12. Sinais diferentes. Conserva o sinal do maior módulo e subtrai. Quem é maior, o 12 ou o 8? É o 12. Vou conservar o sinal de quem? De mais. 12 menos 8, 4. Então, qual seria o resultado correto, gente? Mais 4. A questão diz que é menos 4. Então, isso aqui é uma questão falsa. Deu para entender? Ela disse que era menos 4, nós verificamos, na verdade é mais 4. Então, é falso. 2. Dizer que uma carga elétrica é quantizada significa dizer que ela só existe como múltipla de uma quantidade. O que é que nós sabemos, gente? Que para mim calcular a carga elétrica, eu vou multiplicar o N vezes o E, não vamos? Então, essa questão, ela trata exatamente disso. Ó. Quanto mais elétrons faltarem em um corpo, maior será a sua carga negativa. Aliás, sua carga positiva. Então, quanto mais elétrons em excesso tiver um corpo, também maior será a sua carga. Então, o valor da carga vai depender sempre de quem? Da quantidade, ou seja, a carga ela é quantizada. Então, essa daqui é uma alternativa verdadeira. 3.
Em um sistema isolado, a carga elétrica é variável, correto? Não, né? Variável muda. Em um sistema isolado, lá pelo princípio da conservação de cargas elétricas, a carga elétrica ela é o quê? Constante. Logo, eu tenho uma alternativa aqui falsa. Então vamos lá, gente. Por enquanto, é isso. Próxima aula a gente vai estar vendo os processos de eletrização. Para vocês fixarem, eu peço a leitura lá da página 29 do nosso livro de física, que trata exatamente sobre o conteúdo dessa videoaula. E além disso, vou voltar aqui para a tela cheia. Isso. E além disso, gente, vou estar deixando aí na plataforma, no Google Sala de Aula, além desses slides, vou estar deixando aí esse vídeo, né? Logicamente, para você, esse vídeo já está na plataforma, vocês estão vendo ele. Eu tenho o fórum, que já vai servir como a participação. Então, vocês vão lá abrir o fórum, tem só uma perguntinha, vocês vão responder na opção responder em particular. Além do fórum, eu tenho a atividade 1. A atividade 1, como é que vocês vão fazer? Vocês vão abrir ela lá no Google Sala de Aula. Ela vai abrir primeiro um local para você se identificar o seu nome completo e embaixo a turma. Então, eu peço que coloque o nome completo, porque aí eu posso estar identificando realmente quem é vocês. Em muitas salas existem 2 nomes parecidos. Então, peço o nome completo. A turma, vocês vão colocar terceiro ano A ou terceiro ano B, conforme for a turma de vocês. Quando vocês clicarem em próximo, né, irem em próximo, vai abrir lá as questãozinhas sobre só o que a gente viu aqui nesse vídeo. Vocês vão responder todas elas, só são 5 questões, se eu não me engano, e em seguida vão em enviar, clicar em enviar. Quando vocês fizerem isso, eu já vou estar recebendo automaticamente as respostas. Atividade 2, eu coloquei basicamente sobre a mesma coisa. Sobre quantidade de cargas elétricas, se eu não me engano, né? Sobre o nosso cálculozinho. Como é que vocês vão fazer a atividade 2? Lá tem um arquivozinho em PDF, vocês baixam, visualizam no celular. Vocês vão resolver essa atividade no caderno. Vão colocar a primeira questão, aí vão colocar apenas a resposta. E lembrando sempre de identificar nome completo, né? E turma. Resolveu lá no caderno, vocês vão fotografar essa atividade e vão me enviar através do WhatsApp, através do privado, viu? Quero estar recebendo de forma privada cada resposta individual. Tenham cuidado para a foto ficar legível, senão não vou conseguir ver as respostas de vocês. Então deu para entender, gente? Nessa primeira aula, nossa participação vai ser o fórum, atividade 1 e atividade 2. Na próxima aula, nós vamos estar iniciando processos de eletrização, beleza? Então, respondam a atividade, o fórum, atividades 1 e 2. Me enviem lá, eu vou estar colocando a participação para vocês. Qualquer dúvida, gente, entre em contato pelo WhatsApp. Até mais.